Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boituva. Boa tarde, planeta Terra, todo que está conectado no Marielas, nessa terça-feira ensolarada aqui em Boituva. Parece que o verão está se antecipando, né, gente? E ainda bem que aqui tá fresquinho, né? Uma delícia. Aqui tá gostoso. Bom, antes de começar, eu quero fazer meus agradecimentos especiais aos meus apoiadores, Espaço Ângela, que produziu meu cabelo. Um beijo, Ângela, e avisar a todos que o bazar continua lá no Espaço Ângela com peças a partir de R$20, enquanto durarem os estoques. Lá na Manuel dos Santos Freire, todo mundo conhece ali pertinho do fórum, tá? E também um beijo pro pessoal da Clamarroca, que produz sempre meu figurino. Cada dia um look mais lindo que o outro. Muito obrigada, meninas. E hoje eu estou aqui com o Gisley Lorenzetti Romero. Seja muito bem-vindo, Gisley. Muito obrigado. Ele é doutor em psicanálise, é tecnólogo em saúde pela FATEC Unesp e atualmente ele se dedica à educação continuada na área da cardiologia para médicos. E eu sei que para a maioria de vocês, assim como para mim, parece ser uma coisa meio diferente, uma profissão diferente. E ele vai contar um pouquinho para a gente como é esse universo de tecnologia em saúde, né? Boa tarde de novo. Boa tarde, Marila. Agradeço primeiro o convite, né? E boa tarde a todos que estão assistindo agora. É sempre um prazer estar por aqui e poder estar conversando com todos vocês. Informação é sempre bom, né, Gisley? Então vamos lá. Eu acho que o povo quer saber, antes de tudo, qual é a origem do seu nome, Gisley? Gente, é brincadeira, ele é meu amigo, por isso que eu tô tendo essa liberdade aqui. Não, mas na verdade realmente é uma incógnita, né? É um nome complicado, Gisley, isso é nome de gente, né? Você fala, poxa, complicado, né? Mas independente do nome, né, o pessoal confunde bastante, pensa que eu sou mulher, tanto é que eu estou no programa Mari e Elas. Né? Não, mas fica tranquilo que você não é o primeiro homem que passa por aqui, hein? O Léo do Yoga já desbravou esse território. Agradeça a ele antes para mostrar, tá, que nós homens também estamos aqui. Sim, eu ainda entrevistarei muitos homens nessa cadeira. Você realmente quer saber como que aconteceu essa história? Né? Conte, é junção de dois nomes, como é que é? Na verdade, todo mundo pensa, seu pai sua mãe chamava Gisele, teu pai chamava Lorenzo. Antes fosse, né? A resposta mais plausível que minha mãe me deu começa com a história de família, né? Eu tenho uma irmã mais velha, que tem nome de mulher, né? Mas o nome dela é regular, Magda, né? Oi, Magda, se estiver nos assistindo, um beijo. Né? E ela nasceu 5 anos antes. Naquela época não tinha pré-natal muito bem feito, a tecnologia dos sistemas, né, de saúde não era aquela coisa, não existia um ultrassom. Né? Então ficava-se naquela discussão, é homem, é mulher, é menino, menina. E só descobria na hora que nascia. Exatamente, era mais ou menos isso, né? Ficava naquela, aqui a barriga tá bicuda, vai ser menina. É bem complicado isso, né? Então ficava na ansiedade. Meu pai sempre ansioso para ter um varão, né? Lamento, pai, eu sei que hoje você está em outro lugar, mas eu posso não ter sido o homem que você imaginou, tá? Mas tá aqui. Bom, quando nasceu a menininha Magda, meu pai ficou um pouco aborrecido, né? Tinha comprado brinquedos masculinos, um caminhão de bombeiro, e acabou jogando fora, ficou nervoso, aquela coisa toda. Bom, tudo bem, teve que aceitar uma menina, né? 5 anos depois veio esse que vos fala, né? E já tinha um pouquinho de maneiras de descobrirem, mas resolveram deixar. Vai ser menina mesmo, então estavam crentes que eu ser menina. E a ideia já vai ser menina, vai se chamar Gisele, com E. Tá? Quase a Gisele Bündchen. Igualzinho, gêmeo. Quando nasceu um menino, e agora? Não tínhamos planejado um menino. Vamos pôr Gisley, é um nome lindo. Né? E essa é a resposta mais plausível que eu tive com a minha mãe, da minha mãe. Né? E, inclusive é muito interessante, né, esse caso, porque eu faço brincadeiras com minha mãe, com meus familiares até hoje. Né? Uma vez eu cheguei para minha mãe, eu agradeço tudo que você fez por mim, perdoai as brincadeiras que eu faço contigo, assim eu vos perdoo o nome que você me deu. E foi bem engraçado isso, porque a minha mãe tem ela vem de procedência italiana, né?
O nome dela, tecnicamente, é Neuza, né? Mas meu avô, italiano, com aquele sotaque, e essa é a resposta que ela me deu. Que ele, quando foi registrá-la, ele registrou com sotaque, então o nome dela saiu como Neuza. Oi, dona Neuza, tudo bem? Só para irritar. Exato. Né? Eu continuo fazendo essas brincadeiras com a minha mãe até hoje, né? E ela não gosta muito desse nome dela. Então ela se apresenta a todos como Neuza, né? Um dia fazendo essas brincadeiras que eu sempre faço com o nome de mulher, ela chegou para mim, eu não sei porque você tem vergonha desse nome, né? Gisley, um nome tão bonito. Eu falei, então por que a senhora não se apresenta a todos como Dona Neuza? Eu nunca mais faço essa brincadeira, não sei como eu estou vivo até hoje. Imagino. Bom, essa é a origem mais plausível. Essa é a origem, mas assim, o que acontece hoje é que às vezes você ganha crachás, né, como doutora Gisley, não é verdade? Isso aconteceu esse final de semana no Círio agora. Né? Eu recebi o crachá, todo como instrutor, nós fizemos um curso lá justamente para esse tipo de coisa que a gente faz e estava escrito instrutora. Instrutora. Né? Gisley, instrutora. Bem. Como eu já não ligo, né? Não compromete a masculinidade. Está aqui a esposa dele, Aninha, nos dando todo o suporte aqui na produção. Mas existe uma vantagem de se chamar como eu. Qual que é a vantagem? Se alguém te liga para alguma cobrança, alguma coisa que você não quer falar, por favor, a doutora Gisley está ou a senhora Gisley está? Ela não está. Você quer deixar recado? Sou o secretário dela. Tem que aproveitar. Lógico. Uma coisa tem que servir de bom. Viu? E conta pra gente, quer dizer que você era uma criança que tinha um probleminha no coração, você tinha uma cardiopatia. Sim. Até então, quando eu era criança, até os meus 14 anos, não tinha ideia do que era cardiopatia congênita, né? Mas eu cresci tendo acompanhamento de cardiologista. Inclusive, minha cardiologista faleceu quando eu tinha 14 anos de câncer no útero. E desde então já tinha sido curado, mas a gente fazia acompanhamentos, né? É uma cardiopatia congênita muito comum, né? Que é o que a gente costuma dizer popularmente sopro, né? Depende do grau, pode causar problemas degenerativos, entre outras coisas, mas depende do grau menorzinho, tratamento com medicação, não precisa fazer um procedimento necessariamente. E esse problema, às vezes, ele é reversível sozinho, Sim. né? Quando é muito pequeno, esse tipo de sopro, que nós chamamos sopro no coração, tem sopro cardíaco ou sopro no coração. Né? Tem um termo técnico, clínico maior para isso, mas quando ele é chamado cardiopatia congênita, ou seja, já nascemos com isso. Né? Eu nasci com isso. Né? E até os meus 14, 15 anos, eu fiz esse acompanhamento com ultrassom, ecodoppler, raio-x, entre outras coisas. Né? E, inclusive, o tamanho do coração do ventrículo era um pouquinho maior do que o tamanho normal. Então, por isso que foi acompanhando até a minha adolescência. Né? E nessa sua trajetória de vida, onde é que entrou esse curso de tecnologia em saúde, tecnólogo em saúde? Você foi a primeira escolha ou você teve outras atividades antes? Bom, acho que dá para ficar aqui até amanhã para falar um pouco das atividades que eu fiz, não né? precisa contar em detalhes, não, né? Sim. Então, vamos lá. A minha primeira formação, quando eu completei 13 anos, naquela época era possível, né? Era permitido, a lei permitia, foi Senai. Então eu fiz eletricista de manutenção na época. Com 13 anos entrei. E naquela época o Senai tinha uma política diferente, que era chamada carta. Você podia se inscrever no Senai sem uma indicação de uma indústria, né? Ou podia já ter uma pré-seleção e receber isso que chamava de carta. A carta praticamente era o emprego. Né? Você já estava empregado, você ganhava para estudar. A indústria te sustentava, te dava um auxílio, né? E você ficava lá e ela pagava o Senai na época. Então eu comecei praticamente a trabalhar aos 13 anos, mas inicialmente estudando. Né? Então foram 1 ano e meio estudando e fui para a indústria. Né? Quando terminei o Senai, eu segui essa carreira até os meus 18 anos. Né? Até 18 para 19. E nesse caso, nesse tempo, né, convivência entre os amigos. Eu tinha um amigo meu de infância que cresceu junto conosco. O pai dele trabalhava com o meu pai. Então, nós tínhamos uma afinidade muito boa. Ele foi o primeiro que fez esse curso na FATEC de Sorocaba. Isso em meados de 93, 92, 91, para essa época. E era um curso relativamente novo ainda, inclusive em Sorocaba. Então, pouco conhecido, pouco difundido. Acho que até hoje, né? É porque é um dos únicos, são 40 alunos por semestre, não tem mais vaga, e para o Brasil todo. Então, é bem concorrido hoje, né? Naquela época... Em que áreas que o tecnólogo em saúde pode atuar? O leque é muito grande.
ele pode atuar, o tecnólogo em saúde ele pode atuar desde do gerenciamento da manutenção do hospitalar, dos equipamentos eletromédicos, todos. Ele pode trabalhar na parte de arquitetura hospitalar, né? Ele pode seguir carreira em pesquisas na área de física médica, entre outros. Nós temos alguns amigos. Eu tenho uma amiga minha que segue até hoje trabalhando no IPEM, Instituto de Pesquisas Nucleares. Por quê? Porque lá também tem a parte da eletromedicina nuclear. Então, alguns radioisótopos são trabalhados ali para combater câncer, por exemplo, como bomba de cobalto, entre outros. O tecnólogo de saúde ele pode ir para gerenciamento de manutenção na indústria, projetos de equipamentos, porque a modalidade permite isso, né? O projeto, manutenção e operação de equipamentos médicos. Então, ele pode também ir para operação, ele pode ir para de laboratório, patologia clínica. É um leque muito grande. Ele pode ir para a educação continuada. Foi a área que você acabou seguindo, né? E aí você já estava nessa área médica, né? Numa empresa de equipamentos médicos. E aí, como que você partiu para a educação continuada? O que fez você ter essa vontade? Bom, a minha experiência na área médica, né, veio da manutenção. Eu entrei na empresa para reparar equipamento, controlar peças, manutenção preventiva, corretiva e ainda também dar um apoio técnico para o usuário. Então, nesse ponto, comecei a me especializar em ensinar o usuário a melhor maneira de operar o equipamento, né? Alguns são bem específicos, outros são genéricos, mas a maioria são específicos e precisa de um apoio bem técnico para o usuário fazer um bom uso do equipamento. Em 2011, eu recebi o convite para me tornar especialista de produto, ou seja, ia sair da parte de manutenção service e ia para a parte clínica. Porque justamente, como esse curso dá esse leque, a tecnologia em saúde é uma fusão entre a medicina e a engenharia. Então, nós temos matérias que muitos médicos e cirurgiões têm na faculdade de medicina, e nós temos muitas matérias que os engenheiros têm na engenharia. Tanto é que são um curso de 3 anos integral. Você ficou 3 anos dentro da faculdade, né? O pessoal confunde um pouco, graças aos cursos de tecnólogo que temos hoje, esses 2 anos de graduação que são rápidos, né? E eu recebi até algumas brincadeiras de alguns amigos engenheiros que eu era um tecnólogo. Né? Falei, não, tecnólogo não. O meu curso foi demorado, foi trabalhoso. Então, quando eu recebi isso, por conta desse conhecimento clínico, né, que eu tinha, eu comecei a ter contato com a área de cardiologia, né? E sempre fui interessado justamente por conta da minha cardiopatia congênita, né? E acabei desenvolvendo mais essa área. E justamente a divisão que eu fui convidado é a divisão cardiopulmonar, que são produtos descartáveis e equipamentos para cirurgia cardíaca em si. Então, todos, né? Incluindo algumas terapias. É que, assim, as pessoas não têm ideia, né, do que esses aparelhos realmente podem fazer e que diferença isso pode fazer na vida de uma pessoa, né? Então, vamos falar sobre a ECMO. ECMoterapia é um aparelho que ele funciona como o pulmão e o coração, é isso? Eu acho que é interessante a gente dividir um pouquinho. A ECMO é uma terapia. O aparelho, ele é utilizado nessa terapia. Não é um aparelho chamado ECMO. ECMO é o nome da terapia. O aparelho é um sistema de propulsão e oxigenação do sangue. Então, assim como na cirurgia cardíaca, via de regra, vamos imaginar um transplante cardíaco. Então, como que você imagina um transplante? Né? Abre-se o peito do paciente, ele tem um coração que está ruim, nós temos um coração aqui para ser a doação. O cirurgião tem que tirar esse coração fora. Então, como manter o paciente vivo sem um coração? Né? A máquina faz esse papel. Então, nós chamamos essa máquina na cirurgia cardíaca de máquina coração-pulmão. Porque quando você tira o coração e para a circulação do paciente, o pulmão também para. Né? Então, a máquina mantém o paciente vivo, né? Enquanto o cirurgião está trabalhando onde ele precisa ter. O coração vai estar sem sangue, não, né? Está parado. Ele pegou um coração que veio de outro lugar, com gelo, está frio, então ele vai fazer as suturas, ele faz todas as conexões dos grandes vasos, né? E a máquina mantém ele vivo. É a maneira mais fácil de entender a circulação extracorpórea, né? Tem outros tipos de procedimentos, mas o mais interessante para visualizar é isso. Sem coração, a máquina mantém, né? A ECMO,
A terapia de ECMO é a abreviação em inglês da oxigenação extracorpórea por membrana, né? Ou seja, extracorporeal membrane oxygenation. O princípio básico é o mesmo, né? A gente retira o sangue do paciente, passa por uma bomba que nós chamamos que é a bomba centrífuga, a bomba de propulsão sanguínea. Essa bomba vai impulsionar o sangue para o que nós chamamos de pulmão artificial, que vai funcionar como pulmão, e devolvemos para o paciente. Faz todas as trocas gasosas. Como se fosse um pulmão. E é controlado pelo médico. Isso. E assim, em que isso especificamente, que casos, além do transplante, isso faz muita diferença na vida do paciente que está ali na mesa de cirurgia? Bom, a terapia da ECMO, né, essa terapia, ela incorpora, engloba diferentes aplicações e indicações. O grande problema é que terapia, né, quando a gente faz uma terapia, ela não cura nada. Né? Quando a gente fala em terapia, a gente está falando de alguma coisa para auxiliar. Né? Então, essa terapia ela auxilia desde que o órgão tenha alguma chance de recuperação. Alguns casos, não existe a possibilidade de recuperação, é utilizada essa terapia, mas já com uma programação para o que nós chamamos de terapia de destino. Então, vamos lá. Imagine que o paciente está num transplante, acabou de ser transplantado. Infelizmente, esse coração, que nós chamamos de miocárdio, ele já sofreu algum dano no transporte. Não está mais tão bom, mas não tem mais o que fazer, porque o cirurgião tirou o coração desse paciente, ele está com um que não pertence mais a ele. Então você tem o problema da resposta imunológica, né, que precisa ser controlado, e o coração não está funcionando muito bem, o cirurgião toma a decisão de colocar essa terapia. Então a terapia ela serve como suporte cardíaco também. Né? Então, a chance desse paciente que recebeu esse coração, que não está funcionando imediatamente, ele não começou a bater bonitinho, é melhorada, porque a máquina mantém o paciente vivo, enquanto esse novo coração dele se recupera ou se adapta a esse novo corpo. Né? Isso é uma das aplicações. E, por exemplo, você estava falando para mim sobre casos de H1N1. Né? Como é que a ECMO pode ajudar? No mesmo dispositivo, né, a diferença está na forma que a gente retira o sangue do paciente e devolve. Então, se eu tiro o sangue do paciente através de uma veia, que é onde nós temos nosso sangue pobre em oxigênio, passo pelo sistema e devolvo para uma artéria, eu dou um suporte cardíaco. Dou respiratório, dou pulmonarzinho, mas é pouco. Eu dou mais cardíaco. Mas, se eu pegar esse mesmo dispositivo, retirar o sangue do paciente de uma veia, que está pobre em oxigênio, e pôr em outra veia, mas devolvendo rico em oxigênio, eu faço o papel do pulmão 100%. Né? Então, o paciente que tem H1N1, por exemplo, a chance de vida de um paciente com a terapia convencional, que a gente chama de ventilação mecânica, que deve ser usada também, não é para retirar, né, ela acaba sendo diminuída, porque o pulmão ele apresenta falhas, né, esse vírus acaba tomando conta, as inflamações são tão grandes, que o paciente acaba vindo a óbito, porque não dá tempo do antibiótico reagir, as decisões têm que ser muito rápidas. Né? E uma terapia dessa, o que você faz? O paciente tem H1N1, pneumonia, qualquer disfunção pulmonar importante, né? Como você tem uma máquina fazendo o papel do pulmão, né? Você dá a chance desse pulmão, descansar. Então o pulmão não precisa trabalhar, ele guarda energia. Né? Enquanto isso, trata-se o foco da doença, que é o vírus, ou a bactéria que está acusando ali. Entendeu? Nossa, e quando o médico está ali numa cirurgia e acontece um imprevisto, né, ele ter essa segurança de ter uma máquina dessa que vá garantir aquele paciente ter mais um tempo para que ele consiga encontrar um outro órgão ou planejar melhor a cirurgia ou decidir, como é que isso funciona na prática? Exatamente. É uma das indicações da terapia de ECMO, é uma dessas, que nós chamamos de ponte para a decisão. Né? A cirurgia cardíaca ou outro procedimento, inclusive bariátrico, por exemplo, que são de alto risco. Né? Ou até um procedimento mais simples que seja, que o paciente venha aparecer alguma complicação. Mas vamos partir da cardíaca, que é mais comum. Né? A cirurgia é super complicada e o cirurgião tem muitas vezes 5, 10 minutos para decidir a melhor conduta para salvar aquele paciente dele. Então,
ele chegou, esgotou as ideias dele, esgotou os procedimentos, o conhecimento dele. Então, o que ele pode fazer? Ele coloca o paciente nessa terapia, já está no centro cirúrgico, não necessariamente precisa ser colocado no centro cirúrgico, mas já está lá. Estabiliza o paciente. O que estabilizar, o que, que é? É manter os sinais vitais dele tranquilos, a níveis aceitáveis, né? Mantendo esse paciente recebendo esses nutrientes, ou seja, esse oxigênio e essa troca gasosa perfeita. E ele ganha dias até, ou semanas, se for o caso, para buscar a melhor conduta, conversar, buscar na literatura, estudar o caso. Se for um caso que ele nunca viu na vida, levar para a comunidade científica e tentar, ou se for o caso de não ter um tratamento específico no país, até porque não mandar esse paciente com esse tipo de dispositivo, transportá-lo até um país que tenha. Aqui no Brasil, tem muitos hospitais que já dispõem desse tipo de terapia ou não? É bem complicado, não é uma coisa que a gente pode dizer seleta, né? Depende muito da disposição da administração do hospital. Nós temos bastante já. Nós estamos em torno de 14 centros no Brasil todo que estão fazendo essa terapia, não de rotina, mas fazendo. Alguns fazem mais, outros menos. Mas infelizmente ainda não está disponível no sistema público. Essa tecnologia, ela está sendo estudada, já foi recomendada por um órgão que a gente chama de CONITEC, que é o Conselho Nacional de Novas Tecnologias para a implantação no SUS. Essa tecnologia é nova? Para o SUS é. Né? A ECMO é uma terapia que tem mais de 40 anos. Tudo bem, os materiais mudaram, a tecnologia mudou, o que tornou mais difundida. Antes era mais difícil você ouvir falar da ECMO, né? Então, inclusive, nós tínhamos algumas brincadeiras assim entre cirurgiões, que é assim, um pouco grosseiro, mas é verdade. O paciente era colocado nesse tipo de terapia quando não tinha, esgotaram-se todas as alternativas, né, no passado. E era comum entre o grupo, né, falar, olha, esse cliente morreu ontem. Você já colocava o paciente em óbito, praticamente, né, para não ficar no centro cirúrgico. Então, já é bastante antiga, bastante estudada, né, mas ainda temos intempéries, o custo ainda é um pouco elevado, né? Então, a gente não tem acesso através do sistema público, mas os convênios já tendem a oferecer cobertura em hospitais particulares. Sim. Entender não é uma questão. Essa terapia já ela é bem enraizada, né? Nós temos uma lista que é chamada Rol da ANS. Na verdade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula o que pode ser coberto ou não, o que deve ser coberto. Se não está nessa lista, o convênio pode até falar, olha, não vou aceitar, tá? Vou glosar isso, não vou pagar, porque não está lá, mas no rol da ANS está. Ou seja, os convênios praticamente têm feito o aceite, né? Claro, isso depende de resultado, né? Então, você consegue mostrar o resultado para o convênio, ele fala, olha, vale a pena, né? Mas isso tem uma série de procedimentos que precisa ser feito. Mas, via de regra, hoje no Brasil tem sido feito assim. Ou aqueles que têm condições pagam do próprio bolso, né? Pessoal, então quer dizer que o seu trabalho é ensinar os cardiologistas, que área mais da medicina que costuma? Intensivistas, a enfermeiras. Tirar o melhor proveito dessa terapia através de um bom manuseio do equipamento, né? Mais ou menos isso. O manuseio do equipamento é parte do treinamento. Que a terapia ela é fantástica, né? Mas ela só dá resultado se for bem indicada. Se for bem indicada, se for bem gerenciada também, né? Então, no passado, é aquilo que eu comentei, quando a gente começou com essa história de fazer os treinamentos, de entender o porquê, né? No começo, em 2010, 2011, a gente tinha contato, o vendedor vendia o material, né? Comercialmente, está aqui. Nós sabíamos que tinha um paciente nessa terapia, mas nenhum sobrevivia. Então, você colocava o negócio, fazia, dava trabalho, e o resultado era péssimo, né? Até que um dia eu cheguei para nossos amigos, que são médicos e cirurgiões, e falei, gente, alguma coisa está errada. Não é possível. Porque você olhava fora, literatura acadêmica, científica,
tinha algum resultado. Por que aqui não? O produto era o mesmo. O material é o mesmo que vinha de fora, é importado. Qual o problema? Só porque chegou no Brasil não funciona? Né? Não é bem Não, assim. gente, por favor. Não, né? Não. Aí descobrimos o que estava faltando. Né? Primeiro, plantar a sementinha. Você precisa plantar, a pessoa precisa querer, ter afinidade com esse tipo de terapia. Entender a necessidade, entender o papel dela também. Uhum. Né? Então, no começo também, era só uma coisa para cirurgiões. O cirurgião é eu que faço ECMO, ninguém punha a mão. Mal sabia ele que, quando ele não estava, porque o cirurgião não fica à beira-leito, ele não fica ali com o paciente. Ele passa a visita, ele é fantástico nisso. Ele vai lá, ele vê a ficha, ele indica, ele faz o receituário. Fantástico. Mas quem cuida mais do paciente? Enfermeira. Quem fica com o paciente é a enfermeira. Então, quem criava as complicações para esse paciente não evoluir também era o enfermeiro, mas com o aval do cirurgião, que também não queria entender. Então, essa era a parte mais difícil. E o que é mais complicado ainda é você chegar para um médico renomado. Você não pode chegar para ele e falar que você está errado. Né? Existe um pouco de arrogância, de ego, que você precisa trabalhar isso. Né? Daí veio a minha outra parte, né, da mágica. Da psicanálise, Exato. De entender a raiz do conflito do ser humano e conseguir achar a melhor forma de abordar. Tá vendo, gente? Está tudo conectado. Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que entender pessoas e saber se comunicar com as pessoas, né? Para ter os melhores resultados em todas as áreas da vida, né? Seja em hospitais, seja eu que estou aqui conversando com vocês, trazendo pessoas com informações. Duvido que vocês imaginavam que eu ia trazer um profissional tecnólogo em saúde que trabalha com cardiologistas no hospital, né? É uma coisa super diferente. Adorei. Gisley, né? Você tem noção de como é difícil conseguir respeito com o nome desse? Não, muito bom, Gisley. Eu me diverti bastante na entrevista aqui. Eu acho que o pessoal deve estar aí comentando. Temos alguma pergunta? Não temos pergunta? Vou mandar um beijo, então, para quem está assistindo a gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa aí para orientar qualquer pessoa, de repente, da sua família que possa, né, precisar, ou algum amigo que precise de um tratamento assim, saber que existe. Manda uma cartinha para ela. Manda para ele. Gisley responde. Gisley responde, isso aí. Então, muito obrigada, Gisley. Um prazer. Viu? Obrigado pela atenção. Qualquer dia eu chamo ele para vir cantar aqui. Ele é cantor história. Ainda, hein, gente? Além de tudo. Então, um beijo, boa tarde a todos. Até terça-feira.